Olá, senhoras, senhores, senhoritos e senhoritas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Então, hoje a nossa aula vai ser de artes. Sendo que, importante frisar, essa aula é direcionada para os alunos do Colégio Alfenísio Freire, da turma do 6º ano, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que era feito em sala de aula, mas que infelizmente tivemos que ter essa parada forçada devido aos últimos acontecimentos em relação ao coronavírus. Mas como uma forma de não perdermos tanto esse foco, a gente poder continuar mantendo esse um pouquinho de contato, estamos produzindo essas videoaulas para vocês. Hoje a nossa aula será sobre a produção de retrato e autorretrato, a face nossa e a do outro. Sendo que, a gente falando de retrato e autorretrato, não estamos falando das fotografias, mas sim as pinturas que eram feitas, tinham artistas que trabalhavam especificamente fazendo retratos de pessoas e eles também acabavam fazendo seus próprios retratos, né? O que hoje a gente conhece como selfie, todo mundo tirando seu celular para postar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Antigamente eles chamavam, antigamente não, ainda hoje eles chamam de autorretrato, mas a gente conhece muito mais como selfie. Mas é a mesma coisa. A diferença é que na época eles não tinham uma câmera em mãos para poder tirar foto, então eles pintavam. E claro, demorava um pouquinho mais, né? Desde tempos imemoriais, o homem é fascinado por sua própria imagem e pela de seus semelhantes. Na antiguidade, os egípcios retratavam os faraós e seus séquitos em pinturas impressionantes nas paredes das sepulturas da realeza. Séquitos são aqueles seguidores que acabam sendo meio cegos, sabe? Que seguem a qualquer custo seguiam a qualquer custo esses faraós. Bustos, medalhões e moedas eram formas populares entre romanos, em geral extremamente natural, que davam uma boa ideia de como as pessoas retratadas eram na vida real. Então, desde aquela época, se tinha uma necessidade muito grande de querer se representar, se ver representada nessas fotografias, né, nesses retratos. Era uma forma deles serem lembrados para a posteridade, para sempre. Né? E aí a gente vai ter o quê? Lá por volta do século XV, a função do retrato era a representação do indivíduo mostrando seu poder, mostrando o prestígio, a posição social que essas pessoas elas tinham dentro da sociedade. E isso acabava se vendo muito pela indumentária, né? Pelo tipo de roupa que eles vestiam, pelos objetos que existiam na imagem e por toda a simbologia que existia dentro do que estava sendo retratado. Então, quanto mais semelhante, mais real era o retrato. Então existia essa busca pela representação ideal a partir da semelhança. Então, quanto mais próximo do ideal, quanto mais próximo daquilo que era a sua real imagem, mais próximo era da sua própria realidade. Não precisava se montar uma ideia daquilo que não existia, digamos assim. Como, por exemplo, as pessoas que gostam de ostentar aquilo que elas não são ou que não têm. A gente vê hoje muito isso lá no Instagram, né? Seguem os influenciadores digitais e tudo, que aí todo dia postam uma foto diferente numa praia, num lugar paradisíaco, num lugar bem bacana, cheio de coisas boas, cheio de beleza e tudo mais. Na verdade, por trás das câmeras, por trás daquilo ali, existe toda uma
falsa felicidade, né? Uma falsa ideia do que realmente existe. E aí a gente vai pegar uma imagem que vai representar um pouquinho essa ideia do que falamos, de toda essa simbologia. Esses dois aí são o Jean de Denteville, que é o embaixador, era na época, lá em 1533, o embaixador da França na Inglaterra, esse que está do lado esquerdo aí com essa roupinha bem ligada à realeza, e o da direita, relativamente mais simples, com suas roupas, era o Georges de Selve, que era o bispo de Lavaur, que foi uma cidade que existiu na França durante o período da Idade Média, né? Ele era bispo de uma diocese, dessa diocese francesa, e ele tinha sido enviado para uma missão diplomática a Londres. E aí o que é que a gente consegue pegar dentro dessa imagem? Primeiro, que é essa diferença entre os dois. Você vê que o Jean de Denteville, ele tem esse aspecto, essa ideia mais de realeza. Então, essas roupas bastante enfeitadas, toda pomposa, cheia de plumas, cheio de tecido. Enquanto que o Georges de Selve, o bispo de Lavaur, ele veste roupas mais simples. Tem lá o chapeuzinho dele, tem uma espécie de bata, né, que ele usa, que é representando bem a ideia da religiosidade. E além disso, é interessante que ambos estão sérios. A maioria das pinturas desses retratos, desses autorretratos que eram feitos nessa época, demonstrava bastante seriedade, né? Até mesmo porque eles precisavam ficar horas e mais horas parados em pé ou sentados em um determinado local na mesma posição, e aí para que eles pudessem ser pintados. Depois se acrescentava as outras informações lá atrás que estavam na imagem, né? Mas imagine você ficar sentado, ficar em pé durante 4, 5, 10 horas e vai continuar com a cara de felicidade. Eu acho que é um pouquinho difícil isso acontecer, né? Mas então, na imagem a gente pode pegar vários detalhezinhos que pode ser interessante para ser analisado. Que vocês veem que tem dois globos aí, e esses dois globos eles estão posicionados do lado esquerdo, então estão próximos do embaixador, que é uma pessoa mais viajada. Vocês veem também alguns instrumentos de astronomia, como o quadrante que está nessa parte mais central da imagem. Vocês têm relógios de sol e tapetes, tem uma mistura de existem várias informações contidas nessa imagem. Os livros abertos na imagem também, aí na mesa, dão a ideia de conhecimento, né? Dessa busca constante do conhecimento e da unificação também, com essa ideia de conhecimento, a unificação entre a monarquia e a igreja. A importância desse papel da igreja para influenciar a monarquia, esse conhecimento que eles precisam ter em conjunto, né, para poder ter a manutenção do poder, manter esse poder. Só que tem um outro detalhe bastante interessante nessa imagem, que é esse alaúde, esse instrumento, que é uma espécie de violão, um banjo, né, com essa concha. Assim, esse alaúde ele não está completo, ele está faltando algumas cordas, então como se essas cordas estivessem partidas. E isso é importante que nessa época existia uma discussão já muito forte sobre o enfraquecimento da Igreja Católica, em detrimento à ideia do crescimento do protestantismo, né? E o alaúde era um instrumento que era muito usado pelo Martinho Lutero. Lutero, com o luteranismo, foi uma das principais peças para o que a gente chama, o que a gente conhece como reforma protestante. Mas isso é algo que vocês ainda vão demorar um pouquinho para poder estudar. Mas é interessante a gente falar sempre dessa montagem do cenário,
Então, depois, quando eu for pedir uma atividade para vocês fazerem, claro que vocês não vão precisar se pintar, mas vai ser um retrato que vocês vão construir de vocês próprios, mas trazendo toda essa ideia que existe ao redor, que faz parte do mundo de cada um. A montagem do cenário é tão importante quanto a própria imagem, sua própria imagem, né? Então, o que você quer passar sobre quem você vai precisar também dessa construção do cenário, a construção desse imaginário para quem vai estar olhando a sua imagem. Então, assim, os retratos eles contribuem para que se reivindique uma identidade. É o que eu estava falando aqui agora. Para que você tenha uma ideia sobre quem você vai precisar montar esse cenário para demonstrar qual é a sua identidade, né? E aí a gente tem a imagem da Jeanne Antoinette Poisson, que é a Madame de Pompadour. Esse quadro foi pintado em 1748 por Maurice Delatour. Eu falando francês, cheio de charme. A Madame de Pompadour ela foi a amante do Luís XV, que na época era o imperador da França, né? E essa representação da Madame de Pompadour era para trazer qual era a importância dela para o Império, para a França ali. Apesar dela não fazer parte da realeza especificamente, ela acabou tendo um papel muito importante no reinado do Luís XV. Só o fato dela ser amante do Luís XV, amante do rei, e viver dentro do palácio e ter todas as regalias que uma marquesa possuía, ela acabou sendo muito representada. Diversos artistas pintaram a imagem dela. E uma coisa interessante que vocês veem bem nessa imagem como eu falei, você precisa construir toda a ideia de um imaginário. Então vocês veem na imagem que tem diversos livros, certo? A roupa dela também é uma roupa que demonstra bastante riqueza, né? Vocês veem, tem um violão atrás também, que é uma ideia de cultura, é uma ideia de arte. A Madame de Pompadour ela foi uma grande financiadora da cultura, das artes, durante o reinado do Luís XV. Então, ela era uma pessoa que protegia muito essa parte artística da França do século XV. Desculpa, do século XV não, do século XVIII. E aí ela era essa colecionadora de arte, ela era amante da literatura, ela gostava muito de ostentar uma riqueza também, mas era alguém que costumava olhar bastante para a classe artística também como uma mecena. Ela era como os mecenas, que eram aqueles financiadores da arte, né? Era quem sempre tirava o dinheiro do bolso para poder pagar o artista, para poder comprar um violão novo, para comprar livros, para distribuir para essas pessoas. Mas ela teve um papel bastante importante nessa produção artística da época, né? Essa produção de conhecimento. E aí você tem também a ideia dos novos ricos e a afirmação do status. Esses novos ricos da burguesia em ascensão, eles buscavam afirmar sempre o seu status, a partir da pintura de seus retratos, representando sempre momentos de sua vida pública ou privada. Então aí vocês veem a imagem é uma cena da família de Adolfo Augusto Pinto. Lá em 1891 ela foi pintada pelo José Ferraz de Almeida Júnior. Então vocês veem que representa bem a ideia da burguesia, né? Então tá lá o pai, o patriarca,
o representante maior da família sentado, com a perna cruzada, com as roupas demonstrando uma certa fineza, uma classe. Então, despreocupado, enquanto que a mulher dele está lá cuidando das crianças, sempre muitas crianças dentro da casa. Vocês veem tudo que está sendo encaixado na imagem também, os quadros, as obras de arte, o violoncelo, o piano, as cores, sempre buscando colocar muito dourado também para demonstrar a ideia de riqueza. Certo? Então, o ouro representa muito a riqueza, então você vai colocar diversos objetos que eles são dourados também dentro dessa imagem, dentro desse retrato, para poder representar a ideia de riqueza. Então, se eles são burgueses, se eles estão em ascensão, eles querem mais ostentar, mostrar para as pessoas que eles têm dinheiro. Né? É aquele povo bem metido à besta, que a gente encontra até hoje por aí. Mas isso existia bastante naquela época, né? Esses novos ricos precisando se afirmar, precisando se mostrar. E essas pinturas, claro, muitas vezes ficavam na própria casa deles, né? Eles não precisavam mostrar para outras pessoas, mas é uma forma deles conseguirem olhar para aquela imagem, olhar para aquele retrato e dizer assim, eu sou assim, eu tenho dinheiro, eu sou a pessoa maravilhosa. Essas besteiras que a gente conhece ainda hoje. E é interessante que a gente tem essa afirmação, que os retratos de casais e famílias permitiam que as unidades sociais básicas do Estado moderno projetassem uma imagem própria, que era na sua essência constituinte com os costumes e convenções da época. E o que é que esse palavreado difícil significa? A gente volta para aquela imagem. Vocês veem que há uma necessidade de mostrar para quem olha para essa imagem, para quem vê essa imagem, que existe toda uma ideia de convenção social. Primeiro que o homem é o patriarca, é o que a gente chama ainda hoje de proventor. Né? É aquela pessoa que trabalha, que tem as preocupações, que paga as contas, que manda na casa. Né? É uma ideia completamente errada, mas não vamos entrar nesses detalhes. Mas que ele fica despreocupado quando está em casa, ou então a única preocupação que ele tem é em relação ao trabalho, às contas, ao colocar a comida dentro de casa, enquanto que cabia à mulher, pelo menos a ideia que se tinha, era que cabia à mulher os cuidados da casa. Né? Claro que, muito provavelmente, esses burgueses eles tinham empregadas que eles não vão retratar dentro da imagem, porque não tem um porquê de fazer isso. Né? Eles gostariam apenas de representar a própria família deles, então não tinham porquê, ainda que fossem geralmente as empregadas quem cuidavam da casa, quem cuidavam dos filhos, quem lavava as roupas, quem vestiam as roupas das crianças, quem dava de comer para as crianças. Mas a representação era como se a mulher que ficava dentro da casa, a esposa que ficava dentro da casa, fosse a pessoa responsável pela educação dos filhos. Então é uma ideia da convenção social, dos costumes. E aí quando a gente fala também sobre retórica gestual, que é a postura física e as expressões faciais, é o que a gente fala sobre o povo metido à besta. Né? Então você vê, o homem, o Adolfo Augusto Pinto, ele está sentado, ele tem o gesto dele, a forma que ele senta, a forma que o corpo dele se posiciona, o que ele tem nas mãos, o olhar dele de alguém que está despreocupado em relação ao que acontece ao redor, mas que tem sua atenção toda voltada para o que está nas mãos dele. Então, e essa é a ideia do gesto, né? O que é que ele tá, as expressões faciais, o que é que ele vem fazendo. E enquanto que a mulher tem a preocupação em relação às crianças. As crianças também têm os seus olhares voltados sempre para alguma coisa, a distração. Essa criança mais centralizada mesmo, ela está olhando um livro,
A menina que está ao lado da mãe tem a ideia do trabalho feminino, que aqui provavelmente a mulher está costurando, e aí essa ideia sempre de tentar se colocar a mulher como alguém para fazer as tarefas da casa. Então a ideia da costura vai se colocar de mãe para filha. E os meninos, os filhos homens, eles estão sempre também despreocupados, sempre fazendo outras coisas, né? Então toda essa retórica gestual, toda essa ideia de construir uma identidade, construir uma imagem que vá falar por si através dessa análise de tudo que acontece na cena. E aí quando a gente chega lá em 1826, um francês chamado Nicéphore Niepce, ele produz a primeira fotografia. Então, foi a partir desse momento que o retrato, a partir dos artistas, a partir dos pintores, começa meio que a entrar em decadência. Então, existe toda uma preocupação por parte dos pintores, falando, está surgindo aí algo novo, uma fotografia, um retrato que não vai precisar mais do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho manual, da gente pegar a tinta, pegar o pincel, olhar para aquela imagem, ter todo o trabalho de produzir um retrato. Com a primeira câmera, com a primeira fotografia, você vai começar a enxergar o artista, o pintor, como alguém descartável. Só que, claro, isso vai ter diversas discussões em relação a essas pinturas, esses retratos. Mas, assim, claro que lá em 1826 a gente não tinha a qualidade de câmera que a gente tem hoje, que de forma instantânea a gente tira uma foto e aquela foto já sai quase que para você postar no Instagram, mas também para fazer um pôster para ficar na sala de sua casa, né? A primeira fotografia foi da janela, foi a imagem que se via da janela da casa desse rapazinho aí, desse Nicéphore Niepce. E ela demorou 8 horas para ficar pronta. Imagine, uma fotografia levou 8 horas para ficar pronta e saiu nessa qualidade, né? Significa que aquilo era horrível, tal. Não, calma, era a primeira experiência ainda. E ele se aproveitava da luz do sol. Então, ele precisava de um dia claro, em que o sol estivesse batendo na janela dele, para poder ficar pronta essa imagem, né? Porque ele colocou uma placa de metal com um produto químico, uma placa de prata, com um produto químico que foi passado em cima, para que quando o sol batesse ali naquela placa, ele conseguisse pegar o que estava sendo refletido ali, justamente da janela da casa do Nicéphore Niepce. Então, a partir desse estudo, a partir dessa ideia do que estava acontecendo ali, da luz batendo naquela placa e gerando uma imagem, foi que se começou a projetar, começou a se pensar como é que se funcionaria uma fotografia, né? Um retrato, dessa vez se trabalhando através com uma tecnologia completamente diferente do que existia, quer dizer, inexistente na época, mas que vai ser feita inicialmente, levando-se 8 horas. Depois isso vai se atualizando, vão criando novas tecnologias. Uma fotografia de 8 horas passa a ser feita em 5, depois passa a ser feita em 3, em 2 horas, e hoje a gente já conhece que é de forma instantânea. Praticamente todo mundo tem um celular na mão que vai pegar, tirar uma foto e pronto. Você na hora já tem um resultado ali. Se não gostar, apaga, tira outra. Mas naquela época a gente não tinha como fazer isso não, né? Quer dizer, eu falo a gente, eu sou velho, mas não que eu vivesse naquela época. Foi quase, mas não vivia exatamente naquela época não, né? Então, essa ascensão da fotografia e depois a popularização dela transformou o retrato em algo natural, cotidiano, que
todo mundo, todo dia, conseguia ter acesso à fotografia de uma forma muito mais fácil, né? E claro, além das pessoas representarem, além de você ter artistas que representavam outras pessoas através do retrato, tinham aqueles que faziam o autorretrato. Então, a representação de si em relação ao outro, muitas vezes de forma encenada e fictícia, ultrapassando assim a própria forma de se pensá-lo como realidade. E o que é que isso significa? Significa que as pessoas que buscavam se representar dentro de uma imagem, aquilo que eu estava falando antes sobre a busca por uma identidade, né? As pessoas que tiram selfie, que são digital influencers, os influenciadores digitais que muitas vezes trazem uma falsa ideia de felicidade, uma falsa ideia de ostentação, né? Querendo mostrar algo que não são. E os artistas, naquela época, faziam muito disso. Representavam a si em relação ao outro. Quando eu digo representação de si em relação ao outro, é porque é como se uma outra pessoa estivesse te vendo ali. Você vai pintar o seu retrato, você vai tirar o seu retrato, o seu autorretrato, e aí outras pessoas vão ter acesso àquilo, né? Muitas vezes sem saber exatamente se foi você ou não quem fez aquela imagem. Mas aí você constrói uma ideia que pode ser fictícia. E aí eu trago esse exemplo da pintura de Jesus Cristo, feita pelo Petrus Christus, lá no século XV, e o autorretrato feito pelo Albert Dürer, por volta de 1500. E vocês veem a semelhança. O Albert Dürer, ele, se olhando no espelho muitas vezes, se pinta, se faz o autorretrato, a selfie que ele faz, se desenhando, se pintando, através do que ele enxerga de si próprio. E o Petrus Christus, quando faz a imagem de Jesus, ainda que não se conhecesse a verdadeira face dele, mas é uma ideia que o europeu trouxe em relação a Jesus, em relação a Deus, essa imagem própria. Assim, o Albert Dürer, ele vai fazer um desenho que ele próprio se assemelha muito a Jesus. Isso a gente vai encontrar muito, diversos retratos vão ser assim. A imagem que se cria de si próprio vai ser muitas vezes semelhante a alguém que se gostaria de ser. E aí a gente vai ter, eu não vou entrar no detalhe de cada pintor desse, mas todos esses são autorretratos. E aí a gente vai ter uma particularidade, uma coisa que é bastante interessante. Essa é uma percepção do eu interior, percepção de si mesmo, na busca do autoconhecimento. Aí a gente vai ter imagens de Rembrandt, de Anita Malfatti, que foi uma pintora brasileira, do Paul Cézanne, do Edvard Munch, do Pablo Picasso, que talvez tenha sido um dos... Talvez vocês conheçam mais o nome dele, do Vincent van Gogh também. E aí a gente vai ter algumas particularidades em relação a essas imagens. Primeiro que você vê em todos eles um semblante bem fechado, uma ideia meio que triste até mesmo, que raramente, quando se faz um autorretrato, se coloca uma imagem de alguém feliz. Os próprios artistas, eles não se enxergavam como alguém, como pessoas felizes. Então, essa representação deles sempre são com rostos sérios, com algumas vezes, como no caso do Paul Cézanne, aqui parece que ele olha meio que de baixo para cima, como se tivesse raiva. O Rembrandt é algo mais sério, quase que triste já. Anita Malfatti tem aquela imagem mais... Apesar de demonstrar um pouco de serenidade até, não é uma imagem que demonstra felicidade. O Edvard Munch, ele se pinta quase que nu. E
a imagem toda como se estivesse pegando fogo ao fundo. O Edvard Munch, ele é o autor daquela obra que talvez seja uma das mais conhecidas também da história, que é O Grito, que aparece aquele rapazinho parecendo um ET, com as mãos no rosto, em cima de uma ponte, com a boca aberta, né? Como se estivesse assustado. Depois vocês podem procurar por esse nome, Edvard Munch, mas é como nosso foco agora, é no autorretrato, então não vou demonstrar para vocês. Tem um Pablo Picasso também, que é o pintor espanhol, que vocês veem que ele se representa de uma forma um pouco diferente que os demais artistas, né? Com o rosto um pouco mais quadrado e tudo, porque isso representa muito a escola artística a qual ele faz parte. O Pablo Picasso, ele vai ser um dos principais representantes do que a gente chama de cubismo, que é um movimento artístico que, pelo próprio nome diz cubismo, a ideia de cubo, né? Porque a representação das imagens, os retratos, os autorretratos, eles são feitos sempre com formas um tanto quanto geométricas. Você vê a geometrização da imagem, os triângulos, os formatos mais quadrados, com algumas pontas arredondadas e tal, mas sempre representando uma ideia mais menos realista até mesmo, mas não deixando de ser uma representação dele próprio. E aqui o Vincent van Gogh, que ele vai se pintar, ele vai fazer um autorretrato dele, uma selfie dele, depois dele ter arrancado sua própria orelha. O Van Gogh é aquele pintor que arrancou a orelha, simplesmente. Deu um surto de loucura e resolveu arrancar, meter a tesoura na própria orelha. E aí ele vai se pintar, vai fazer esse autorretrato dele com a orelha cortada. Eu deixei para colocar essa imagem aqui depois do Arnold Böcklin, porque ela é uma imagem bastante interessante. Quando a gente fala sobre a construção da identidade dentro do retrato, dentro do autorretrato, a gente pode colocar algo que seja imaginário também nessa imagem, né? O Arnold Böcklin, ele vai pintar, ele vai colocar, vai fazer esse autorretrato dele com um olhar um pouco distante, com um semblante um pouco preocupado até mesmo, ou angustiado. E atrás dele, claro que quando ele se pintou ele não tinha lá uma caveira tocando violino, mas alguns estudiosos falam que quando ele fez essa pintura, quando ele fez esse autorretrato, foi pouco tempo depois da morte da filha dele, não, a filha pequena dele, salvo engano ela tinha 5 anos, 7 anos, algo assim. E aí ele pintou, ele fez a representação da imagem dele com algo que estava incomodando ele naquela época, que era como se fosse a morte estivesse atrás dele, festejando, né? Cantando, tocando violino. Estava a morte atrás dele, feliz pelo que tinha acabado de fazer, por ter levado a alma da filha dele, e ele com esse semblante angustiado, toda a preocupação, tudo aquilo que estava acontecendo em volta dele que deixava ele extremamente triste, extremamente angustiado. Então ele vai fazer um autorretrato dele com essa caveira, com esse esqueleto atrás dele, né? E aí a gente vai entrar na parte final, que é da Frida Kahlo. Frida Kahlo talvez seja a principal representante da ideia do que é o autorretrato. Ela se retratava de diversas formas diferentes. A Frida Kahlo, ela foi uma pintora mexicana que viveu no início do século XX. Ela morreu muito nova, morreu, salvo engano, com 41 anos. E ela tem uma história muito interessante. Por quê? A Frida Kahlo, se vocês quiserem, inclusive tem a história da vida dela através do filme Frida. Tem disponível lá no Netflix, inclusive não é querendo fazer propaganda nem nada, mas tem lá se vocês quiserem procurar e assistir. Porque aconteceu o que com a Frida? Ela, quando tinha mais ou menos 6 anos de idade, ela teve poliomielite. E o que é a polio?
há uma má formação do corpo, de um dos membros, né, no membro inferior. Então, por conta disso, ela mancava de uma das pernas. Ela usava uma espécie de bota para poder dar a mesma altura de uma perna para outra, né? Mas mesmo assim ela mancava. Ainda assim, alguns anos depois, ela lá com 18 anos, ela já era uma entusiasta da arte, ela já gostava muito da arte, mas com 18 anos ela sofreu um acidente de bonde. Ela estava dentro de um bonde lá no México, e aí esse bonde acabou se chocando, acabou batendo com o outro. E com isso foi um acidente terrível, que aí ela teve uma barra de ferro, acabou entrando na coxa dela. Então, dá uma agonia? Dá, mas infelizmente isso aconteceu. Infelizmente por um lado. Por outro, talvez isso tenha estimulado muito mais a veia artística dela. Por quê? Como ela teve a necessidade de ficar em torno de um ano acamada na cama, né? O pai dela teve uma ideia, o pai também trabalhava muito com arte, ele teve uma ideia que foi fantástica. Ele comprou algumas telas para ela, comprou tinta, pincel, e ela, por estar na cama, por não poder se levantar para poder fazer outras coisas, ele instalou um espelho perto da cama dela e colocou essa tela para ela fazer as pinturas. Então por que ela acabou se tornando uma das maiores autorretratistas, né, da história recente do mundo? Porque aquilo que ela tinha como modelo, quem ela tinha como modelo era ela própria. Então a Frida Kahlo, ela passou um ano deitada, sempre se olhando no espelho e sempre se pintando. E aí ela se pintava de várias formas diferentes, né? Ela se representava de diversas formas. E aí pronto. Passada essa história, a gente vai ter lá em 1939 essa imagem daí que se chama As Duas Fridas, né? Ela vai se pintar de dois modos diferentes. O primeiro, esse da esquerda, com esse vestido branco, é um vestido europeu. Tá? E a segunda imagem, a segunda Frida, ela vai ter um vestido que é um traje terruana, que é um vestido típico da cultura mexicana, de um povo mexicano, povo dentro do México. E aí são duas Fridas diferentes, apesar de que o semblante é basicamente o mesmo entre as duas, mas vocês veem que de um lado, ela com esse vestido europeu, ela com essa ideia de mais seriedade, né? É a influência europeia na vida, na obra dela. E do outro lado, ela não deixando as raízes dela de lado, né? Então, essa é uma representação muito forte da identidade dela. Só que existem diversos outros elementos dentro dessa pintura, dentro desse retrato que ela faz de si. O fundo, essa imagem como se fossem várias nuvens existentes ao redor dela. Isso aconteceu porque meio que ela previa ou ela estava vivendo algo muito nebuloso, um momento da vida dela que era muito estranho, uma coisa muito complicada, então muito nebulosa. Sabe quando a gente está triste, que sei lá, vai tirar uma foto, ou vai se pintar, vai querer se retratar, ou então no próprio imaginário da gente, quando a gente se enxerga triste, enxerga um fundo meio acinzentado. A gente vê muito isso em filme, em desenho, tudo, né? Que quando alguém demonstra alguma tristeza, você vê logo as nuvens cinzas, a chuva ao fundo, né? Essa representação de algo que é ruim. E aí ela faz justamente isso. Ela coloca esse caráter nebuloso no retrato, porque ela vê uma tempestade que se avizinha. E que tipo de tempestade é essa? Na mão esquerda da Frida, do lado direito, tem um pequeno retrato. Esse retrato é do marido dela, do então marido dela, o Diego Rivera, que também é pintor. Só que
quando ela fez essa pintura em 1939, eles estavam em processo de separação. Então, essa ideia do estado nebuloso pode ser muito bem por conta dessa separação que ela tinha que ela estava acontecendo, esse processo de separação que estava acontecendo com o Diego Rivera, né, que era alguém que ela amava, apesar de todos os conflitos que ela teve com o marido, era alguém que ela amava incondicionalmente, né? E aí, ao mesmo tempo que tem isso, do lado esquerdo, a outra Frida, a Frida mais europeia, ela vai demonstrar uma ideia de querer cortar, né, determinadas raízes, a necessidade de se cortar velhas ideias, sabe? Mas isso, ao mesmo tempo que ela corta, há todo um sangramento, né? Se sangra, se dói, é algo que é necessário, mas que ao mesmo tempo é extremamente doloroso, né? E as duas Fridas, elas estão interligadas. A do amor incondicional e a da necessidade de mudança, de se desapegar de certos passados, de certos acontecimentos. Esse desapego é um desapego doloroso. Então, é um pouco da ideia dessas duas Fridas, né? A próxima imagem é a da coluna partida, que ela pintou em 1944, logo depois de uma cirurgia que ela fez, né? Essa imagem central, a coluna vertebral dela é representada com a coluna jônica, aquelas colunas de templos gregos. E essa coluna está toda repartida. Por quê? A própria ideia da coluna vertebral dela, que era algo que incomodava muito, que tinha tudo que tinha acontecido com ela, todo o processo de dor que tinha acontecido com ela por causa do acidente, fez com que ela tivesse a necessidade de usar esse colete. Ela usou um colete durante muito tempo, que é uma forma de tentar estabilizar a própria coluna dela. E aí essa representação ela vai se colocar com a coluna partida, com algo que ela sabia da fragilidade do corpo dela, mas que ao mesmo tempo tinha uma forma de tentar colocar um suporte. E ao mesmo tempo, além disso, você vê que ela chora por conta da dor, mas se acostumou de tal forma a essa dor que ela não tem nenhuma mudança do semblante. O rosto dela não muda, né? Ela está chorando, mas é um choro que já o que ela está tão acostumada que já não demonstra tanta dor. E mesmo com todos os pregos enfiados no corpo dela, que também é essa ideia de o tempo todo ela sentir dor, mas que infelizmente ela teve que se acostumar com isso, né? Então esse é um retrato, um autorretrato produzido pela Frida Kahlo, que traz muito essa ideia, traz muito a representação do que ela era, do que ela sentia naquele momento. E, por último, a árvore genealógica da família dela, é um quadro chamado Meus Avós, Meus Pais e Eu, de 1936, que aí, para a gente ser rápido em relação a isso, ela faz simplesmente a árvore genealógica, são os pais dela aqui, com os avós paternos, os avós maternos, ela, a casa em que ela foi criada, que é a Casa Azul, que hoje em dia inclusive se tornou um museu com as obras, com os objetos pessoais da Frida Kahlo, o local onde ela viveu também. E aí tem vários outros elementos, né? Ela ainda como feto na barriga da mãe, ela como criança. A ideia da fecundação aqui do lado, com o ovário, com o espermatozoide, aqui também em relação à fecundação por parte da planta do cacto, que é uma planta tipicamente do deserto, né? do México.
E aí que é uma forma também de fecundar a própria existência dela, que ela não nega a própria raiz mexicana, por isso que ela muito se representa com aqueles trajes terruanos, né? Porque ela foi fecundada ali na Terra, ela tem uma ligação muito forte com as raízes dela, então você vai buscando diversos desses elementos dentro dos retratos que ela costuma produzir. Então, é isso. A representação dos retratos, dos autorretratos que são feitos, que muitas vezes não precisa se colocar somente a sua própria imagem, somente a si, mas aquilo tudo que representa você também. Então, essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!